do terceiro ano, bom revê-los. Hora de continuar aí nosso conteúdo. Vamos agora para a aula de Geografia 2. Naquelas questões que nós vimos há poucos dias, nós trabalhamos sobre os problemas ambientais. Nós vimos aí questões como laterização, ilha de calor e assim sucessivamente. Agora, hora de nós estudarmos uma maneira de combater esses problemas, de contorná-los e de evitar um mal maior para a raça humana e para os demais seres que habitam nosso planeta, que são as conhecidas conferências ambientais. Da primeira realizada lá em 1972, na Suécia, até as mais recentes, que são as chamadas COP, tá? Nós passamos por as de grande repercussão mundial, tá ok? Até essas que não têm mais tanta repercussão, mas que são cobradas em vestibulares e são extremamente importantes, tá? Então, nessa parte de conferências ambientais, nós vamos começar justamente com a primeira de todos os tempos, que é a Conferência de Estocolmo, na Suécia, 1972. Naquela década, foi a primeira organizada pela ONU, tá? Chamou-se Conferência Internacional para o Desenvolvimento do Meio Ambiente Humano. Nessa conferência ambiental, os países discutiram por um longo período uma relação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Naquela época, percebeu-se que a população do mundo estava muito numerosa e não parava de crescer, e até que ponto isso poderia prejudicar o meio ambiente. Diante dessa situação, os países passaram a dialogar uma maneira de manter um crescimento sustentável, na intenção de preservar os recursos naturais e não poluir o meio ambiente, e assim não prejudicar a nossa qualidade de vida. Após dias de discussão, esses países acabaram se dividindo em dois grupos, tá? Um grupo que defendia um crescimento a qualquer custo, que era um grupo dos países subdesenvolvidos. Eles defendiam que não poderiam parar suas economias, adotar medidas de preservação ambiental, porque isso pesaria muito no recebimento de investimentos estrangeiros, prejudicaria seu crescimento econômico. Do outro lado, o grupo de países desenvolvidos, que adotou uma política chamada crescimento zero. Por um certo período, os países dariam prioridade ao meio ambiente e não explorariam tanto os recursos naturais, dando mais ênfase à preservação ecológica, ao meio ambiente. Esse racha fez com que essa conferência não conseguisse grandes avanços, não chegasse a um consenso, a um denominador comum. Mas ela valeu muito por ser a primeira de todos os tempos a mostrar uma preocupação com o meio ambiente a nível global, tá? 113 países estiveram lá em Estocolmo, manifestando pela primeira vez a preocupação com o meio ambiente em escala global. Alguns avanços foram conseguidos, sim, nessa conferência, não atendendo às expectativas, uma medida prática, eficiente de preservação ambiental, mas se conseguiu uma série de vantagens que até então não existiam. Por exemplo, foi criado um órgão chamado de PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A partir daquele momento, as Nações Unidas passariam a ter um órgão que cuidaria exclusivamente da preservação do planeta, dos cuidados com a boa manutenção do meio ambiente. Foi criado o chamado Relatório Brundtland, que lá em 1984 faria surgir para nós o conceito de desenvolvimento sustentável, que seria bastante discutido no Brasil no ano de 1992, tá ok? Houve os impasses, mas também houve vantagens. O relatório Brundtland, a criação de um órgão da ONU para cuidar do meio ambiente também, e foram criadas os primeiros passos para a criação das organizações não governamentais, e também para que fossem criados órgãos públicos em cada país, com o Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, para a preservação ambiental. Tudo isso que é bastante difundido e conhecido hoje, naquele tempo não existia e passou a existir a partir da Conferência de Estocolmo
no ano de 1972. E aí você pode estar se perguntando o que é esse desenvolvimento sustentável lá do protocolo Brundtland. Pois bem, Brundtland é o seguinte: desenvolvimento sustentável é promover o crescimento econômico de um país ao lado da preservação ambiental. É você explorar os recursos naturais de maneira sustentável, ou seja, a preservar de maneira técnica, para não ameaçar o meio ambiente, destruindo, ou ameaçar o sustento das gerações futuras. Traduzindo, eu vou retirar da natureza o que eu preciso para atender às necessidades do presente, sem comprometer o sustento das gerações futuras. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Somente 20 anos depois, Rio 92, Cúpula da Terra, também chamado de Eco 92, pois aconteceu no Rio de Janeiro, no ano de 1992, a ONU voltaria a organizar outra gigantesca cúpula sobre preservação ambiental, tá ok? Foi num período conturbado da história mundial. 1992 era um ano após o fim da União Soviética, a falência do socialismo, 3 anos após a queda do Muro de Berlim. Essa conferência já estava sendo organizada desde a década de 80, mas só pôde ser verdadeiramente realizada em 1992 por conta dos impasses políticos que o mundo vivenciava naquele período, tá? Então, era fim da ordem bipolar, surgia a ordem multipolar, e então o mundo passaria a ter agora não uma disputa mais leste-oeste, mas norte e sul. O poder de um país não estaria mais baseado no seu poder bélico, mas no seu acesso ao desenvolvimento tecnológico e ao seu poder de natureza econômica, tá? Na Rio 92 surgiu um documento importantíssimo, chamado de Agenda 21. A Agenda 21 era um documento onde os países signatários, ou seja, aqueles países que assinaram se comprometendo a adotar a Agenda 21, teriam que adotar a recém-surgida expressão desenvolvimento sustentável. Um dos objetivos da Rio 92 foi discutir o que era desenvolvimento sustentável, como implantá-lo, como fiscalizar o seu cumprimento. A Rio 92 ficou conhecida como a Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, tá ok? A Conferência sobre Meio Ambiente, que tratava principalmente da temática do relatório Brundtland sobre a prática do desenvolvimento sustentável a nível global, certo? Foi desenvolvido o princípio sobre florestas, de combater as queimadas, de projetar o reflorestamento, de incentivar o combate ao desmatamento. Já se pensava em ser discutido futuramente na chamada economia verde, os primeiros passos naquele instante para a prática de uma economia sustentável, que poluísse menos, que comprometesse menos o meio ambiente. A Rio 92 contou com a participação de quase 190 países para discutir essa questão, certo? Terminamos ela com uma série de compromissos ambientais dos participantes, principalmente da Agenda 21, que levava os países signatários em comprometer-se com a prática do desenvolvimento sustentável. 10 anos depois, no ano de 2002, na cidade sul-africana de Johannesburgo, aconteceu a Rio Mais 10, exatamente no ano de 2002. Que foi essa reunião? A reunião da Rio Mais 10 foi uma maneira de analisar se os compromissos assumidos na Rio 92 estavam sendo obedecidos, cumpridos pelos países signatários, certo? É bem verdade que descobriu-se que infelizmente não, tá? Então, diante dos impasses, essa conferência não chegou a nenhum resultado deveras efetivo, que produzisse grandes resultados, porque nessa conferência os países acabaram se mostrando muito mais preocupados com o processo de globalização e também estavam muito afetados com o recente acontecimento de interesse global, os atentados às Torres Gêmeas no ano de 2001, aquele ataque da Al-Qaeda contra o território norte-americano. Nessa conferência foram discutidos diversos assuntos, como a questão da pesca, saneamento básico, tá entendendo?
fontes de energia renováveis, a questão de combate aos gases do efeito estufa. Houve uma ampliação dos assuntos discutidos em relação ao ano de 1992, no Rio de Janeiro. Preocupação com a biodiversidade, mas infelizmente não se percebeu, não se constituiu a formação de nenhum documento que mostrasse um consenso. Por isso que se diz que essa conferência ela não atingiu o seu verdadeiro objetivo, tá ok? É muito difícil você imaginar a conciliação de globalização com o desenvolvimento sustentável. A globalização dá uma prioridade máxima à economia e não dá tanta atenção à questão de natureza o quê? Ambiental, tá ok, meus amigos? Essa foi a famosa Rio+10 na África do Sul. Exatamente 10 anos depois, então chegamos ao ano de 2012, novamente no Rio de Janeiro, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Ao mesmo tempo que acontecia a Rio+20, que tinha preocupação com a questão do meio ambiente, paralelamente, no anexo do prédio, existia a Cúpula dos Povos, uma reunião de diversas organizações não governamentais, de organizações como a OAB, da CNBB, de sindicatos, várias representantes de várias camadas da sociedade, vários segmentos da sociedade, participou da Cúpula dos Povos, que defendia um combate à pobreza, à fome do mundo, à AIDS, da questão do HIV. Havia uma discussão na Rio+20 da questão ambiental e também na Cúpula dos Povos uma discussão sobre falta de habitação, violência urbana, igualdade de gênero, que são questões de natureza o quê? Social. Novamente, o desenvolvimento sustentável foi tema da conferência da ONU, tá ok? A partir dessa conferência foi lançado um termo novo chamado de economia verde. O que é essa economia verde? Seria a adoção de fontes de energia renováveis na matriz energética mundial até que os combustíveis fósseis fossem definitivamente abandonados. A prática da economia verde em substituição à economia marrom. A economia marrom é aquela praticada com a queima de combustíveis fósseis. E a economia verde é aquela que se utiliza de fontes de energia o quê? Renováveis. Para isso, novamente discutido amplamente a questão do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza na Cúpula dos Povos, tá ok? Pois bem, muitos dias após essa reunião, chegou-se, por exemplo, a um denominador comum da necessidade da criação de um fundo, tá? Um fundo verde, uma preocupação em angariar fundos, recursos, dinheiro depositado em uma conta até atingir um montante de 100 bilhões de dólares anualmente. Quem deveria contribuir com esse dinheiro? Todos os países do mundo? Não. A Rio+20 diz que esse fundo, essa quantia em dinheiro, deveria ser depositada apenas pelos países ricos, pelos países desenvolvidos. Porque, historicamente, foram eles que poluíram mais. Por isso, eles deveriam ser responsabilizados. O princípio da responsabilidade histórica, por ser mais poluidores, deveriam pagar por uma política que anualmente deveria arrecadar 100 bilhões de dólares para investir em fontes de energia limpa, em desenvolvimento sustentável, em projeto de reciclagem, em projeto aí de saneamento básico, certo? De erradicação da pobreza e assim sucessivamente, tá ok? Essa foi a principal definição obtida da Rio+20, a questão da economia verde, tá ok? E a intensificação de quem deveria depositar recursos para que essas metas pudessem ser atingidas. Depois dessas conferências patrocinadas pela ONU, nós devemos lembrar de uma reunião que aconteceu no Canadá no ano de 1987, que foi o Protocolo de Montreal, tá? 5 anos antes da Conferência do Rio de Janeiro, de 1992, houve o Protocolo de Montreal, onde os países se reuniram para discutir um assunto diferente do que essas conferências ambientais, comentadas até o presente momento, discutiram. O que foi discutido lá foi o problema do buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio é aquela que protege a Terra, tá? Da incidência, ela filtra os raios UVA e UVB, os raios ultravioleta.
Sem ela, explodiria aí as queimadas, muitas espécies não sobreviveriam, haveria aí a disparidade aí do aumento da temperatura do planeta, derretimento da calota polar e principalmente a questão do câncer de pele. Então, preocupados com esses pontos negativos, essas consequências negativas, vários países se reuniram no Canadá, na cidade de Montreal, para discutir essa questão do buraco na camada de ozônio. Primeiro, o que é que está causando? Então, os cientistas apresentaram que a causa era o uso excessivo de alguns gases, chamados de CFCs, clorofluorcarboneto, né? Clorofluorcarbono. Eles estavam presentes em aparelhos de refrigeração, como ar-condicionados, geladeiras e assim sucessivamente. Aerosóis lançados na atmosfera estavam contribuindo para a destruição da camada de ozônio que protegia nosso planeta. Identificada a causa, foi discutida uma forma de reverter, de enfrentar esse problema. Ficou acertado entre os países membros que cada um deles adotaria a redução paulatina da emissão desses gases CFCs. E esse projeto acabou sendo bem cumprido pelos países e verificou-se que o aumento no buraco estagnou e que ele começou a recuar. Há projeções para que até 2050 ele esteja completamente remido, completamente fechado. Porém, estudos recentes mostram que, por causa do aquecimento global e de lançar na atmosfera alguns gases aí extremamente nocivos, ele parou de diminuir. A regressão estagnou. Então está sendo providenciada a fiscalização para ver até quando esses países vão implantar de uma vez por todas a eliminação definitiva dos gases causadores do efeito estufa, do buraco na camada de ozônio, tá? Lembrando que essa camada está bem sobre a Antártica, exatamente numa área extremamente gelada, que tem grande quantidade de espécies, de grande biodiversidade, tá ok? Agora que nós fizemos esse parêntese, nós devemos lembrar que a Rio+20 também foram adotadas algumas medidas que não foram tanto divulgadas pela mídia e, portanto, não são tão abordadas em nossos livros de geografia. Mas eu fiz questão de trazer aqui na aula para que não paire nenhuma dúvida para vocês. Por exemplo, ficou acertado que países deveriam transferir, tá, tecnologia sustentável. Se você criou um método de preservação ambiental, de combate ao aquecimento global, que possa ser transferido para um país que não tem essa tecnologia, deve-se providenciar isso em prol de um bem maior, tá ok? Medir o quanto o crescimento sustentável estava crescendo sobre o que é chamado crescimento de deterioração, tá? Das práticas de não conservação ambiental, tá certo? Tudo isso foram outros documentos na Rio+20. Relatório de sustentabilidade das empresas, sendo sempre prestado às secretarias e ministérios de meio ambiente para ver o quanto aquela empresa era praticante do desenvolvimento sustentável, investimento em fonte de energia limpa e uma fiscalização de quanto cada país estava poluindo, estava contribuindo com a poluição mundial e a adoção das fontes de energia renovável no lugar dos combustíveis fósseis na matriz de transporte do mundo inteiro. Então, todas essas outras medidas também foram adotadas na Rio+20, meus amigos, tá ok? O resultado foi o seguinte: o Banco Mundial se comprometeu a bancar projeto de preservação dos oceanos, tá ok? 260 grandes escolas econômicas e universidades aprovaram declarações de inserir na sua educação o ensinamento do desenvolvimento sustentável. Países se comprometeram a bancar a prática de uma agricultura sustentável, ou seja, daquela agricultura com menos agrotóxico, de uma agricultura mais orgânica, para garantir o combate à fome, que aqui foi chamado de segurança alimentar. Tudo isso em consequência da reunião da Rio+20. E, finalmente, a sustentabilidade e ciência, que geraria a terra do futuro. Você está entendendo? Que era o quê? Oferecer modos de reduzir os riscos ambientais, tá ok? E encontrar, por meio de pesquisas científicas, uma maneira de garantir a sustentabilidade, a sobrevivência da ecológica de nossa riqueza ecológica, como a preservação, por exemplo, da fauna, da flora, dos recursos hídricos, uma mineração não tão predatória, o consumo menor de agrotóxicos, desenvolvimento de medicamentos, tá, que não sejam com tanto
prática da biopirataria, por exemplo, como acontece muito em nosso país. Realmente foi um avanço a Rio+20, tá ok? Aí começou a surgir a prática das COP, que é Conferência das Partes. A COP já vai na COP 26, deveria ser praticada agora, ocorrer em novembro, tá? Agora em novembro desse ano deveria acontecer a COP 26, mas tudo indica que ela não deverá acontecer por conta da pandemia. De todas essas COP, eu destaco quatro. A COP 21, que é o conhecidíssimo Acordo de Paris, a COP 22 em Marrakech, a COP 23 na Alemanha e a COP 24 na Polônia. Eu destaco essas aí. Teve a COP 25 no Chile, tá bom? E nós temos nessas COP a discussão, o debate sobre aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura média do planeta. Alguns cientistas dizem que esse aumento que está acontecendo na temperatura do planeta é natural, é a Terra se aquecendo para depois voltar a um período de resfriamento. Mas eles são céticos que dizem. Mas há um grupo de cientistas que defendem que a partir da primeira revolução industrial, com a queima de combustíveis fósseis e o aumento da queima de combustíveis fósseis que não para de crescer, tem lançado na atmosfera uma quantidade de gases antrópicos provocados pelo homem que agrava, que potencializa um efeito natural que a Terra tem, chamado de efeito estufa, que é a retenção de parte de calor dos raios solares, para que haja vida no planeta, mantendo a temperatura ambiente positiva para que haja vida no planeta. Quando nós jogamos mais gás na atmosfera, nós potencializamos o efeito estufa. Logo, em consequência, vai potencializar o efeito estufa. E com isso, maior retenção de calor. Consequentemente, aumenta a temperatura média do planeta. O que é que isso provoca? Desertificação, redução da quantidade de chuvas, redução da biodiversidade, derretimento da calota polar, aumento do nível do mar, inundação de países que estão em área que teve rebaixamento de uma placa tectônica. Nós já vimos isso em tectonismo, como Bélgica, Holanda. O litoral dos países será invadido pelo mar, a transgressão marítima, porque o nível dos oceanos está aumentando, tá? Redução da biodiversidade nos mares, uma série de catástrofes naturais por conta do aumento médio da temperatura do planeta. Onde mais se discutiu essa questão do aquecimento global? Na COP de número 3, tá bom? A COP 3, que é o famoso protocolo de Kyoto. Kyoto é a primeira capital do Japão. Eu estou passando para vocês algumas COPs, 10, 11, como a da Nigéria, tá? Como a COP número 11, que tratou principalmente aí de rever os assuntos da COP 10, que foram as metas de Aichi, que tem a ver com pesca, com preservação do solo, com a questão de combate à desigualdade social, tá? Mas eu quero trabalhar para vocês é o que está na questão dos slides seguintes. Há também um parênteses interessante, esses hotspots aí, que são aquelas questões de área de grande biodiversidade, mas que está muito desmatada e ameaçada de extinção. O hotspot mais ameaçado do mundo é Madagascar. O Brasil tem 3 hotspots: a Caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado. A questão dos hotspots. Então, veio o protocolo de Kyoto como a COP3, que tinha um objetivo: incentivar os países a se comprometerem para reduzirem sua produção de gases do efeito estufa. Reduzir em 5,2% em relação ao que cada país jogou na atmosfera no ano de 1990. O protocolo de Kyoto é do ano de 1997. 7 anos antes, cada um deveria mostrar, tá? O quanto havia poluído, quantas toneladas de gases tóxicos havia jogado na natureza, na atmosfera, se comprometer a reduzir em 5,2% essa quantidade que jogou nos últimos 7 anos, certo? Pois bem, esse é o famoso protocolo de Kyoto. É considerado o maior protocolo, o maior documento produzido até hoje para a preservação, ou melhor dizendo, o combate ao aquecimento global, à preservação ambiental. Bem, 187 países se comprometeram com esse
protocolo de Kyoto a reduzir suas emissões de gás do efeito estufa. Porém, no final da reunião ficou decidido que apenas os países desenvolvidos deveriam atingir essa meta de 5,2%. Pois os países subdesenvolvidos, por historicamente não serem os culpados pela poluição, deveriam apenas anualmente prestar um relatório mostrando o quanto poluíam. Se algum país subdesenvolvido atingisse o mesmo nível de poluição de um país rico, teria obrigatoriamente que adotar as metas do protocolo de Kyoto, certo? Todos os países foram signatários, inclusive os Estados Unidos. Porém, em Bonn, uma cidade da Alemanha, no ano de 2001, na hora de ratificar, ou seja, de confirmar o protocolo de Kyoto, os Estados Unidos caíram fora. Alegaram que estavam deixando o protocolo de Kyoto por dois motivos. Primeiro, ele tinha que valer para todo mundo, país desenvolvido e país subdesenvolvido. Depois, se ele tivesse que adotar as metas de redução de poluição lá nos Estados Unidos, isso traria prejuízos muito grandes à sua economia e prejuízo aos Estados Unidos na concorrência internacional, no mercado internacional, contra China, Japão, União Europeia. Ele ficaria em desvantagem no comércio internacional. Por isso, ele estava se retirando da reunião chamada Protocolo de Kyoto, tá ok? Nessa convenção, ficou decidido que seria instituído também um projeto chamado de Mercado de Crédito de Carbono. O que é isso? Os países subdesenvolvidos, e somente eles, poderiam desenvolver tecnologias de combate ao aquecimento global. Por exemplo, a adoção de acabar com o lixão a céu aberto, substituindo por uma técnica de aterro sanitário, reflorestar uma área imensa, trocar a sua matriz energética marrom por economia verde, medidas que combatessem e retirassem da atmosfera os gases tóxicos, como o dióxido de carbono, metano, enxofre e outros mais. Quanto mais toneladas ele tirasse da atmosfera, ele ia ganhando o chamado crédito de carbono. Por que crédito? Porque ele poderia pegar essas toneladas que ele tirou de poluente da atmosfera, procurar um país desenvolvido que tinha que adotar a redução, mas que não tinha conseguido reduzir nada, e vender para o país rico. Por exemplo, o Brasil reflorestou uma área imensa, tirou 100 mil toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. A Alemanha não tirou nada, mas a Alemanha tinha que tirar 5,2% do que tinha poluído. O Brasil podia chegar na Alemanha e dizer: rapaz, você não tirou nem uma tonelada da atmosfera, pois eu tirei 100 mil toneladas. Eu passo para você esse valor, como se você, Alemanha, tivesse tirado isso da atmosfera em troca de dinheiro. Por isso que é um mercado. Crédito, porque gera dinheiro. Carbono, porque é o poluente que foi retirado da atmosfera. É o chamado mecanismo de desenvolvimento limpo. Eu vou desenvolver uma técnica de despoluir a atmosfera, transformar isso em crédito para vender para um país que não conseguiu atingir a meta. Ele pagando, o que eu tirei da atmosfera passa a ser como se fosse ele que me pagou, que tirou. E eu fico como se não tivesse tirado nada. Eu não tenho obrigação de despoluir, porque sou um país subdesenvolvido. Esse é o famoso mercado de crédito de carbono. Professor, quando foi que o protocolo de Kyoto entrou em vigor? Ele é de 1997, mas só foi entrar em vigor em 2005, 8 anos depois, porque foi o ano que a Rússia aderiu ao protocolo. Com a entrada da Rússia, então os países adotando o protocolo geram responsável por 66% da poluição mundial. E qual o período que seria verificado isso? Bem, entre 2008 e 2012. 4 anos de prazo para os países reduzirem em 5,2% sua emissão de gás do efeito estufa. Em 2012, feita uma reunião, descobriu-se que essa meta só tinha sido alcançada em 30%. Ninguém tinha cumprido e o protocolo estava se exaurindo. Nessa reunião, o protocolo foi estendido até o ano de 2020. E agora, em 2015, 5 anos antes do encerramento da validade do protocolo de Kyoto, foi feita a COP21 em Paris, capital francesa, tá? Chamado Acordo de Paris, que tem por objetivo entrar em vigor no ano de 2020 e suceder o protocolo de Kyoto. Esse é assunto para a nossa próxima aula sobre as demais conferências ambientais, como, por exemplo, as COPs
21, 22, 23, 24, 25 e o que seria discutido na COP 26. E aí faremos algumas questões sobre as conferências ambientais, que eu dividi em parte 1 nessa aula e parte 2, como eu acabei de falar. Então, fique sempre atento à próxima parte, tá ok? Tá aqui outras COP que eu coloco para vocês, tá? COP de 15 até a 17, para você ver como é. Aqui eu fiz esmiucei, discuti bem com vocês o protocolo de Montreal, a questão aí do problema da camada de ozônio. Meus amigos, até a parte 2, se Deus quiser. Valeu!